Meus queridos, agora a gente vai falar sobre notação científica. Para isso, eu quero que você lembre que um tempo atrás, nesse exercício aqui, eu tinha falado para vocês que eu posso escrever o mesmo número em potências de 10 de várias maneiras diferentes. Por exemplo, o 24 seguido de 12 zeros, que é esse cara, pode ser escrito dessas três maneiras. E existem infinitas maneiras de eu escrever em potências de 10 esse número. Eu posso pegar o 24 e dizer que ele é seguido de 12 zeros. Ou então eu posso pegar o 240 e dizer que ele é seguido de 11 zeros. Ou então eu posso pegar o 2,4 e multiplicar ele por 10 elevado a 13. Quando eu multiplico ele por 10 uma vez, ele vira 24. E ainda sobra um 10 a 12, que vai me dar os 12 zeros que faltam nele. Então, isso daqui pode trazer problemas para a gente. Quer dizer, qual dessas formas é a melhor para representar? É para isso que surge o conceito, meus queridos, de notação científica. Notação, notação científica. Se você entendeu tudo até agora, não tem motivo para ficar com medo da notação científica, porque é simplesmente aplicar o que você aprendeu. Beleza? Então acompanha comigo. A notação científica nada mais é do que uma forma, vai anotando, hein, de escrever um número como potência de 10 de maneira padronizada. Então a notação científica, ela nada mais é do que uma padronização da escrita de números, da escrita de números em potência de 10. Em potência de 10. Porque o número em potência de 10 ele pode ser escrito de infinitas maneiras. Quando a gente padroniza a notação científica, fica sendo só uma. E sabe como é? Ela é assim. Você sabe que um número qualquer em potência de 10 é um certo x vezes 10 elevado a n. Caio, estou me assustando com as letras aqui. Não precisa se assustar. É como se eu estivesse te dizendo, por exemplo, aqui, não é 24 vezes 10 a 12? É como se eu tenho sempre um número, 24, vezes 10 elevado a um expoente. Nesse caso, o x seria 24 e o n seria 12. É só uma maneira geral de eu escrever, tá? Então, 24 é x vezes 10 elevado a n é a maneira geral. O que acontece na notação científica é simplesmente que ele vai te impor uma restrição. O número ele vai estar escrito em notação científica se esse x estiver entre 0 e 1. Entre 0, desculpa, se esse x estiver entre 1 e 10. Entre 1 e 10. Podendo ser 1, tá? Ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Beleza? Então é simplesmente isso. Eu vou buscar escrever um número em potência de 10, de tal maneira que esse pré-fator aqui do 10 esteja entre 1 e 10. Simples assim. E olha como caiu no Enem. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson, eu ia lendo Michael Jackson aí, venceu essa prova com a marca dos 43,18 segundos. Ele pergunta: esse tempo, escrito em notação científica, é como? E você vai para as alternativas. O que eu quero que você perceba é o seguinte: olha só. Alternativa A: 0,4318 vezes 10 ao quadrado. O que é que esse 10 ao quadrado faz? Ele desloca a vírgula duas casas para a direita. Então isso é a mesma coisa que 43,18. Se eu vou embaixo, é a mesma coisa. Esse 1 desloca a vírgula uma casa para a direita, eu tenho 43,18. Aqui, esse 10 elevado a zero é a mesma coisa que 1, tá? Ele desloca a vírgula zero casas para a direita. Então tem 43,18. Todos esses caras vão ser igual a 43,18. Então todos eles são formas corretas de representar um número. Porém, o único deles que está padronizado em notação científica é aquele em que o fator que acompanha o 10, a potência de 10, né, está entre 1 e 10, que no caso é a letra B, de bacana. Veja que, por exemplo, nas letras C, D e E, aqui eu tenho 43, 431, 4.318, todos eles são maiores que 10. Então não pode. Além disso, esse cara aqui, ele é menor do que 1, então também não pode. A grande ideia é que quando eu escrevo um número em notação científica, x vezes 10 elevado a n, esse cara, ele tem que estar entre 1 e 10. Se não estiver entre 1 e 10, está errado? Não está errado, mas aí não é notação científica, você não pode chamar desse jeito, beleza? Então é uma questão que caiu no Enem. E, cara, uma questão desse tipo no Enem, pô, se você errar, cara, a TRI vai te lascar. E ia falar outra coisa aqui de novo, tô... Mas enfim,
Questão bem tranquila, mas que vai aparecer na sua prova lá no fim do ano. Vamos então para uma questão um pouquinho mais desafiadora, né? Escreva os seguintes números em notação científica. Então vamos lá, letra A. Esse número aqui é escrito em notação científica. Se a vírgula não aparece, quer dizer que ela está lá no final do número. Vou até dar uma diminuída aqui no tamanho do pincel. Se ela não aparece, ela está lá no final do número. Vou resolver tudo aqui, vai? Já sei. Vou aumentar um pouco esse cara, né? Aqui acabou que eu tinha pedido também para vocês calcularem a ordem de grandeza, mas não precisa calcular a ordem de grandeza por enquanto, tá? Vou fazer essa outra parte da questão mais para frente. Então, só notação científica, é só o que eu quero. Vamos lá fazer então. Números em notação científica, como que eu faço, Caio? Faz o seguinte, vou diminuir aqui o tamanho do pincel. Se a vírgula não existe, ela está lá no final. Eu ando uma casa, ando duas, ando três, ando quatro, ando cinco. Caio, posso parar por aqui e escrever como 782 vezes 10 elevado a 5 zeros que tem? Não pode, porque esse número é maior do que 10. Até quando que eu vou andar com a vírgula? Eu vou andar com a vírgula até eu chegar num número menor que 10 e maior do que 1, claro. Então eu andei 1, 2, 3, 4, 5, andei 6, andei 7. No que eu andei 7 casas, eu cheguei no número 7,82. 7,82. Tá entre 1 e 10? Tá. Então, show. Eu paro por aqui e eu tenho um 10 elevado a 7. Tá bom? Ah, mas eu andei com a vírgula para a esquerda e aqui o expoente é positivo? É porque, na verdade, esse número aqui, você vai andar com esse número com a vírgula para a direita para chegar no número que você tinha inicialmente, beleza? Então é meio que raciocínio inverso. Agora aqui, vamos lá. Nesse caso, eu vou pegar a vírgula, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas até chegar no 6,54. Quando eu andei 5 casas, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 5. Lembrando, tá? Quando for um número pequeno assim, menor do que 1, a notação científica vai ser negativa. Quando for um número grande dessa maneira, a notação científica vai ser com expoente positivo. Beleza? Vamos aqui então, 0,084. A vírgula está aqui. Eu ando uma, duas casas. Então eu vou ter 8,4 vezes 10 elevado a menos 2. Show? Esse número grandão aqui, olha, vou vendo aqui. A vírgula, se ela não existe, ela está lá no final. Então eu vou dar uma, duas, três, quatro, 5 casas. Andei 5 casas. 1,85738 vezes 10 elevado à quinta. Simples assim. Ah, esse número grandão aqui com vários zeros. Mesma coisa, sem segredo. Se a vírgula não existe, ela está lá no final. Tá? Ando então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 casas até chegar no 2,34 vezes 10 elevado a 8. Olha como é fácil trabalhar com notação científica. É simples assim. É só você andar um número certo de casas com a vírgula e acertar, é claro, o sinal do expoente. Mas você tem que saber que todos esses números que eu coloco acompanhando a potência de 10, eles são números o quê? Eles são números que estão entre 1 e 10. Se você errar isso, perdeu. Não está em notação científica. Fechou? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, resolvemos alguns exercícios de ordem de grandeza. Na verdade, vou dar teoria e depois a gente resolve alguns exercícios. Valeu, pessoal. Até mais.